Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a esse convite que nos foi feito para compartilhar um pouco essa experiência que a gente tem em trabalhar a educação para a sustentabilidade em contextos de organizações. Obrigado pelo convite, parabéns pela organização do evento, de um tema que eu acho que é extremamente importante e que vem, na minha leitura, ganhando um retratamento sobre a ótica das organizações, principalmente desse universo corporativo, por assim dizer. Eu acho que esse tema vem sendo reenquadrado, a forma como ele vem sendo observado pelas empresas tem sido bastante interessante, porque historicamente esse é um tema que ele vinha sendo tratado sob o ponto de vista da educação ambiental, e até interessante como talvez seja um momento nesse espaço para a gente tratar que não é apenas uma questão semântica, mas como as organizações vinham com uma tendência de abordar essa questão sob o ponto de vista da educação ambiental, que na ótica das empresas estava muito mais próxima, digamos assim, da sua atuação externa, da sua atuação no sentido do seu relacionamento com diversos públicos. E agora eu acho que na nossa prática, na nossa experiência e vivência, a gente vem trabalhando um pouco e percebendo um pouco uma transformação dessa postura, dessa posição, muito mais no sentido de uma transformação interna, não só das organizações, mas principalmente das pessoas que trabalham nas organizações. Então a minha fala ela vai ser um pouco em cima desse trabalho, em cima dessas práticas, experiências. E eu vou organizar essa fala em cima de principalmente três momentos. No primeiro momento, eu vou procurar responder a seguinte pergunta: por que essa expressão, educação para a sustentabilidade, se torna importante para as empresas, tá? no momento mais recente, digamos assim. Em segundo lugar, vamos falar como que isso vem sendo efetivamente abordado, tá? Ou seja, quais são os instrumentos de gestão, propriamente falando, que vêm sendo desenvolvidos. E, por fim, eu vou trazer um exemplo de um caso prático, aplicado, de como isso vem sendo tratado numa organização do setor financeiro, que é um caso do HSBC, que eu tive a experiência, eu tive a satisfação de participar num programa desses. Então, a gente precisa passar pelo próximo. Então, essa primeira pergunta que norteia um pouco é o seguinte: por que a educação para a sustentabilidade é relevante para as organizações? E aí eu até começo com vocês, próximo, fazendo uma pequena brincadeira, se vocês quiserem olhar. Eu coloquei 3 perguntas, aliás, coloquei 3 falas, e é um pouco essa brincadeira do quem disse o quê. Então, se você olhar essa primeira fala, ele está dizendo assim: sustentabilidade importa porque as sociedades onde operamos nos dizem que importa. Ela é complementar ao lucro e, por essa razão, é parte da nossa estratégia de crescimento da nossa marca. Enfim, por aí vai. E tem 4 falas aí. Um WWF, um diretor, um presidente demitido, o chairman aí do HSBC, que eu peguei porque essa é a experiência que a gente tem, e um economista do Banco Mundial. Então, se vocês fizerem uma leitura dos discursos e de quem faz esses discursos, se eu apertar o próximo, por favor, talvez assim, o mais claro é que tudo é uma bobagem, é o CEO demitido. Mas, se você for ver que as grandes organizações, elas incorporam de uma maneira bastante clara e efetiva a questão da necessidade de transformação das suas práticas por uma, digamos assim, uma força, ou por uma necessidade de permanecer nesses mercados. Tanto por uma questão interna, estratégica, mas muitas vezes, na maioria das vezes, por uma questão de necessidade de se adaptar a essas transformações que vêm ocorrendo. Quando um CEO, quando um chairman, ou seja, um chefe, um presidente de um conselho, de uma organização, afirma que nós colocamos isso na nossa prática porque as comunidades e os mercados locais onde a gente atua nos
comunicam, nos falam que isso é importante, essa é uma afirmação muito categórica, no sentido do que isso quer dizer para o negócio. Então, eu vou passar rapidamente, próximo, por favor, são 3, pode apertar 3 vezes, que é o que a gente pode identificar, mais uma, por favor, como 3, tentando fazer um exercício meio esforçado, assim, de avaliar esses momentos. O que essa fala dessas organizações se situa num terceiro momento, que a gente está vendo aí, que é o que foi citado aqui, Kotler, hoje de manhã, tal, mas é um momento onde o cenário externo, né, muito mais do que o cenário interno, o cenário externo, tanto que é um cenário de graves situações sociais e ambientais, que esse se impõe, são os limites para a sobrevivência dos negócios. Então, sustentabilidade na visão do setor produtivo está muito mais com a sustentabilidade do negócio, a permanência no longo prazo das atividades. E essas atividades são colocadas agora em xeque pelos grandes riscos ou pelos grandes problemas sociais e ambientais, que são, claro, muitas vezes causados pelo próprio negócio, e aí está um pouco o contraditório da coisa, mas que passa a ser visto sob 2 pontos de vista, né, na ótica das organizações. O ponto de vista de se evitar o risco, e o risco de todas as naturezas, né, mas também como oportunidades de novos negócios. Então, só a gente passar rapidinho nos próximos, essa questão, então, a questão da sustentabilidade nas empresas, ela vem, em alguns casos, se configurando como esse binômio aí, é um problema, ou seja, ou é uma oportunidade. E isso tem causado uma transformação interna nas organizações, no sentido de como reagem a essas questões. Então é interessante notar que a questão de desafios sociais, econômicos e ambientais não é apenas uma questão que agora está sendo respondida pelo pessoal da responsabilidade social, né? O pessoal da pesquisa e desenvolvimento se aproxima e tem uma aderência muito grande desses temas. Então você vê inovações tecnológicas, inovações de modelos de negócio, né, para que essas questões sociais e ambientais não sejam tratadas mais como, digamos assim, respostas, né, que possam trazer algum tipo de risco às organizações, mas também possam ser incorporadas a uma nova estratégia de negócio. Então, essa é um pouco a questão, e essa frase é interessante, que ele fala que, ou seja, inovação e sustentabilidade não é mais responsabilidade social, está no P&D, ou seja, está na pesquisa e desenvolvimento das empresas. Como as empresas podem criar novos modelos de negócio, novos produtos, novos sistemas de gestão que respondam ou aproveitem essas falhas de mercado, digamos assim. Próximo. Então, assim, só para ilustrar, né, 2 questões, é realmente uma questão de como se encaram essas questões. Ao mesmo tempo que mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma, vai alterar profundamente a forma como nós nos organizamos socialmente, produzimos, transacionamos, vivemos, por outro lado, do seu ponto de vista de organizações, se abre um leque de oportunidades muito grande. A questão é como você enxerga o mesmo problema, ou a mesma situação, digamos assim, né? O próximo também é uma outra situação, ou seja, existem inúmeros casos, inúmeras situações onde os grandes problemas sociais e de natureza social e de natureza econômica, que são, como eu disse anteriormente, que são causados por esse modelo, né, de produção, ao mesmo tempo podem ser encarados de várias frentes. Próximo, por favor. Então, no ponto de vista das organizações, essa ideia de organizações vencedoras no sentido de que permanecerão ou ampliarão sua presença nos mercados, na situação onde elas operam, são organizações que consigam entender a complexidade dessa nova realidade, desse dinamismo dessa realidade, e consigam criar as condições para adaptar essas mudanças, né? Ou seja, reinventando seus negócios ou aproveitando as oportunidades que esse novo dinamismo traz. Próximo, por favor.
Então, na verdade, o que a gente está falando é que se posicionar nesse novo, ou seja, para as empresas, essa grande transformação surge de um ponto, que é o ponto fundamental, que são as pessoas. E aqui eu começo a fazer, então, uma aproximação com essa questão que a gente trata, que é a educação para a sustentabilidade, essa transformação. Então, qual é o novo tipo de profissional? Qual é o perfil do profissional que as organizações buscam, que permite com que elas se situem nesse cenário de constantes transformações, né, e possam, enfim, se estabelecer. Então, a gente acredita que são alguns tipos de características ou habilidades ou comportamentos que são fundamentais para navegar, digamos assim, nesse novo cenário. E então, esse é um pouco o tipo de, digamos assim, perfil, né, pode ser, que as empresas buscam nisso. Próximo, por favor. Então, a questão que se coloca é o seguinte, se nós precisamos reinventar, digamos assim, ou adaptar, ou transformar as pessoas, porque são as pessoas fundamentalmente que vão contribuir com que as empresas avancem nesse sentido. Como, então, efetivamente desenvolver esse novo perfil de profissional? Então, a gente vem trabalhando um pouco nessa ideia de constituir ou criar o que a gente tem chamado de plataformas de educação para a sustentabilidade, ou plataformas que permitam trazer elementos que contribuam, pode ser o próximo, por favor, para essa nova, enfim, que contribuam para a formação desse novo perfil. Então, aqui mais ou menos a gente está trabalhando com uma abordagem de uma plataforma no sentido de um conjunto de práticas e atividades que olhem não só para o desenvolvimento profissional, mas a gente acredita muito que é uma questão que passa para o desenvolvimento pessoal mesmo, ou seja, fazer uma transformação que significa olhar um problema, né, como a gente colocou naquela foto, sobre um novo ponto de vista, ou seja, uma nova perspectiva, onde você praticamente tem que tirar aquelas lentes que você vê tradicionalmente as questões e o mundo e passar a enxergar esses desafios que nós temos hoje sob um outro ponto de vista, requer uma grande transformação nas nossas habilidades, conhecimentos, mas acima de tudo, como enxergamos os problemas. E aí aqui a gente começa a entrar um pouco nessa ideia de como criar ambientes nas organizações, né, através de programas e, como eu falei, plataformas, que estimulem, que permitam que as pessoas transformem essas práticas, acima de tudo, transformem seus comportamentos. E é diferente aqui, eu acho que é um pouco, ou seja, muito diferente do que tradicionalmente vem sendo feito na ideia de formação de treinamentos, de desenvolvimento de lideranças. Então, a gente acredita que existe aí um espaço e uma necessidade, na verdade, muito grande de abordar de uma maneira diferente educação para a sustentabilidade nesses ambientes. Ninguém vai aprender educação para a sustentabilidade fazendo curso sobre sustentabilidade, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, é necessário que a gente passe por uma transformação profunda dos gestores, né, e das pessoas que estão nesse ambiente organizacional, profunda, que permita que elas entrem em contato com dimensões que elas não estão tradicionalmente habituadas a lidar. Tá? Então, a gente traz um pouco esses elementos, o elemento da experiência, o elemento de estar em contato com uma realidade diferente, o elemento de sair da sua zona de conforto para te colocar em uma situação onde você possa apreciar uma situação sobre um ponto de vista que não é um ponto de vista, digamos assim, viciado ou tradicional. Próximo, por favor. Então, a gente tem trabalhado, ou a gente acredita que programas que exploram as diferentes formas de aprender são programas que têm mais sucesso quando tentam, ou quando buscam uma formação e desenvolvimento de pessoas na perspectiva da educação para a sustentabilidade. Porque nós não aprendemos a partir de um jeito só, né? Ou seja, nós aprendemos de uma multiplicidade de formas e
experiência. Então, a gente tem trabalhado, a gente acredita que existe sim, como foi falado aqui de manhã, uma necessidade muito categórica em cima das informações, do conhecimento tácito sobre aquelas questões. Então, se você vai trabalhar numa área de gestão, você tem que saber claramente quais são as questões. Agora, aprender a partir de outras formas, por exemplo, aprender a partir de experiências transformadoras que colocam a pessoa em contato com uma dimensão que ela tem, mas que não normalmente lhe é desvendada ou lhe é apresentada, é uma forma de aprendizado transformador muito profundo. Então a gente tem trabalhado com essa combinação de formas de aprendizado, transformações, aprendizagem a partir da ação, da prática, né? Aprendizado a partir da celebração, da reflexão e aprendizado a partir da prática, no sentido da troca de experiências. Né? Então, eu vou usar talvez os meus últimos 10 minutos para apresentar um pouco um caso onde a gente trouxe todos esses elementos, ou seja, essa clara necessidade de desenvolver, ou trabalhar no desenvolvimento de gestores, de pessoas, num programa de liderança dentro de uma organização privada, onde se trabalha muito com essa perspectiva de transformação profunda das pessoas no sentido dessa educação para a sustentabilidade. Próximo, por favor. Então, tradicionalmente, né, educação para a sustentabilidade, ou os programas de desenvolvimento, nas organizações que isso acaba caindo mais dentro lá daquelas caixas do RH, do desenvolvimento de lideranças e tal, eles tratam essas três questões de liderança, inovação e sustentabilidade de uma forma desarticulada, né? Então você tem um programa de liderança, você tem um programa de sustentabilidade entra de uma forma diferente. E o que a gente procurou fazer foi justamente agregar esses três pontos de vista, porque são coisas que estão muito relacionadas, né? O desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento de gestores é um produto, na verdade, de uma articulação, não só dessas três, mas eu acredito principalmente dessas três dimensões. Próximo, por favor. Então, como nós pensamos, né? O que é? Fundamentalmente, esse programa que a gente desenvolveu é um programa de liderança orientado para gestores de todas as áreas da organização. É um programa internacional, eu podia ter comentado isso no começo, que eu tive a satisfação de participar disso quando eu estava morando fora, no Reino Unido. Então, esse foi um programa global da organização, então um ambiente multicultural, onde nós tínhamos pessoas de todas as áreas gerenciais e regiões, trabalhando procurando ticar todas aquelas caixas que eu coloquei como formas de aprendizagem. Aprendizagem a partir de conhecimento, de experiências, aplicação desse conhecimento, ou seja, aprender fazendo em casos reais, mas, acima de tudo, trabalhar com situações que transformem profundamente os participantes, colocando eles em situações reais, onde eles são obrigados a ir além daquela proposta de respostas tradicionais, né? Ou seja, tirando-os fora da zona de conforto para colocá-los em contato com dimensões das suas constituições. Próximo, por favor. E é interessante falar um pouquinho o que a gente aplicou, a fundamentação metodológica que a gente aplicou. Eu não vou pode próximo, por favor. Eu não vou me estender muito nisso, porque isso a gente poderia passar um período inteiro falando sobre isso. Mas, talvez o que seja interessante registrar aqui é que para programas ou para abordagens inovadoras, né, em termos de gestão, em termos de formação e desenvolvimento, educação para a sustentabilidade, eu acredito que é importante também partir de abordagens e metodologias inovadoras. Então, essa metodologia do processo U é uma metodologia interessante porque ela trabalha o que eu acredito que é fundamental quando a gente fala de educação para a sustentabilidade, que é esse reconectar as pessoas com as suas fontes interiores, né? Eu acredito fortemente que um trabalho que não seja transformador não vai conseguir atingir seus objetivos, seus propósitos, seja ele no ambiente corporativo, acadêmico, empresarial, seja ele qual for. Quando a gente está falando de educação para transformação,
é fundamental que a gente trabalhe com processos educativos que permitam com que o sujeito entre em contato com dimensões que não estão tradicionalmente aí. Então, eu acho que esse sim é um desafio grande, não só no ensino acadêmico, mas também no ensino extra-acadêmico, romper essa barreira, né, de uma forma estruturada, de uma forma organizada. Próximo, por favor. Então, aqui eu vou falar um pouquinho como é que foi esse programa. Esse foi um programa que teve uma duração de mais ou menos entre 6 e 8 meses, e ele foi organizado em as 5 fases, digamos, 4 fases em 5 etapas. Então, esse programa ele contou com um preparo, né? Depois tinha uma fase, um projeto de campo, uma imersão em campo dos participantes, depois eles retornavam para a sua fase de negócios. Eu vou explicar essas fases depois um pouco mais para frente. Talvez aqui seja importante falar um pouco do tamanho dos grupos, e isso eu acho que é interessante a gente pensar até no contexto acadêmico, onde a gente tem essa dificuldade do tamanho das turmas. Permitir um contato, permitir uma imersão, permitir um aprofundamento de cada um dos participantes é uma coisa que não é feita de uma forma tão tradicional assim, ou tão simples. Então, o tamanho dos grupos é importante porque permite que as pessoas se sintam confortáveis para explorar áreas pessoais que naturalmente elas não teriam esse conforto. Então, esse é um desafio desse tipo de programa. Próximo, por favor. Então, esse programa ele começa, né, com uma forte carga de aprendizagem a partir de informações. Então, nesse caso, o que sustentabilidade tem a ver com a empresa? O que essa empresa pensa? Onde ela se situa? Né? Qual é a sua política de sustentabilidade? Onde ela se coloca? Quais são os seus objetivos? Né? Quais são as diretrizes? E isso tudo é passado para os participantes através de atividades práticas, né? Ou seja, então são estudos, são leituras, são aprendizagem a partir de pesquisas, aprendizagem a partir de informações. Próximo. O projeto de campo é onde a gente tem uma experiência, a possibilidade, pode colocar o próximo, por favor, de realmente ir totalmente fora do tradicional, né? Esse foi um projeto onde nós exploramos ao máximo a aprendizagem no campo, e foi uma coisa muito curiosa que a gente fez. A gente levou os participantes para ter uma imersão em uma situação, em um projeto, onde eles iriam vivenciar, ou seja, sair da sua zona de conforto totalmente e vivenciar o que seria sustentabilidade, né? Mas trabalhando, vivenciando um projeto. No caso aqui a gente trabalhava com projetos ambientais, sociais, que permitissem que os participantes tomassem contato com diversas dimensões de sustentabilidade. Então, por exemplo, um dos grupos fez uma imersão de uma semana numa aldeia indígena, trabalhando com essa comunidade, com essa população, modelos de negócio eles tinham que desenvolver um modelo de negócio. Então eu volto naquela coisa de desafios concretos, né? Ou seja, o learn by doing, o aprender fazendo, desenvolver modelos de negócio sem alterar os atributos e as características dessas comunidades, mas muito mais entendendo a realidade a partir de um outro ponto de vista. É como o exercício aqui qual é? É tirar o seu óculos, tirar o seu chapéu de ser um funcionário da empresa XYZ e se colocar nos sapatos dessas outras pessoas, para entender a realidade, ler os problemas, entender os desafios, não sobre o seu ponto de vista, né? Quando a gente fala de olhar sistêmico, já estou indo, né? Quando a gente fala de olhar sistêmico, quando a gente fala de enxergar a realidade a partir de outros pontos de vista, não é falando que a outra pessoa vai, mas é vivenciando. Então é o poder da experiência, né? Então esse foi o projeto de campo, onde eles tinham que efetivamente produzir algo. A próxima fase desse projeto é quando as pessoas retornam para os seus ambientes de trabalho e aplicam essa experiência, essa transformação, esse aprendizado em projetos que efetivamente dizem respeito ao negócio da organização, ao negócio da empresa. E aí é um espaço de criatividade, de inovação e de incorporação dessas práticas, dessas aprendizagens. Próximo, por favor.
E essa ideia, então, depois, é de compartilhar práticas, ou seja, esse evento de encerramento, na verdade, entra naquele sentido que eu estava falando de celebrar, né, celebrar a conquista, celebrar então, em um espaço de práticas, de difusão, estabelecimento de redes internas, troca de experiências. Próximo, por favor. Que também se liga um pouco nessa parte, que é de sedimentar isso. Então, o que nós estamos procurando fazer é criar uma rede de egressos desse programa, onde você começa a transformar a cultura da organização a partir das pessoas que participaram desse programa, tiveram essa experiência e passam a compartilhar suas práticas num sistema de rede de aprendizagem, comunidades de práticas nesse sentido, ou seja, sedimentar a prática de sustentabilidade dentro da organização. Próximo, por favor. Vou passar rápido nisso, porque quando a gente fala em termos de contexto de aprendizagem em organizações, a gente sempre acaba assim, tá, mas e aí? O que isso efetivamente gera em termos de resultados e tal? Eu acredito que um grande atributo, um grande aspecto positivo de programas que promovem uma profunda transformação pessoal nas pessoas é essa possibilidade de você começar a mudar a cultura das organizações a partir da transformação das pessoas e dos processos que isso leva. Então, próximo, por favor. Isso depois a gente trabalha um pouco essa questão de comunicação, não de comunicação, mas de identificação, né? Ou seja, aqui é como essas empresas veem, é um pouco também o porquê que elas têm feito isso, né? Ou seja, como isso motiva os funcionários, as empresas, como isso traz outros elementos na formação dessas pessoas e no engajamento dessas pessoas dentro das organizações, dá mais significado, ou seja, como que isso dá significado porque essas pessoas fazem os seus trabalhos. Próximo, por favor. Pode passar esse também, que esse é um pouco mais esses dois. E aí sim, você vê indivíduos, né? Pode os próximos, grupos e organização. Então, quais são os resultados, ou seja, onde que a educação para a sustentabilidade em organizações efetivamente tem um potencial de fazer algum tipo de transformação, né? Eu volto lá no começo da minha fala, quando eu falo que a transformação acontece nos indivíduos. E a partir dos indivíduos trabalhando grupos e aí para assim trabalhar a organização de uma forma como um todo. Então isso é só para dar um pouco uma ideia de como é que é. Então efetivamente as pessoas vão para campo mesmo, ou seja, ao mesmo tempo que é diversão e trabalho. Então a gente brincava aqui naquela primeira foto lá onde tem um flip chart meio tortinho assim, ou seja, trabalhando em ambientes extremamente desafiadores. O maior desafio era fazer com que o flip chart ficasse parado. Mas é um pouco essa ideia, ou seja, aos poucos, né, você vai criando dentro das organizações uma cultura de novas atitudes, de novas formas de visão, de um novo tipo de relacionamento. E isso não só restrito ao indivíduo, isso é muito focado também, como vocês viram naqueles projetos de negócio, focado ao core, ou seja, ao objetivo de negócio das empresas. Então, acho que é isso que eu queria trazer um pouco, acho que é o último, né? É isso, pode passar. É um pouco essa prática, essa experiência que a gente vem trabalhando e depois a gente, claro, passa para essas conversas, para essas perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu vou passar para a Adria, mas antes de fazer um comentário, onde a Érica mostrou, né, colocando os alunos da GV também numa imersão, na região da Amazônia, aqui os empresários também, né, a gente se afastou tanto da natureza que agora a gente precisa ficar um tempo ali imerso para conseguir aprender de uma outra forma, né, como lidar com a nossa realidade, o nosso entorno.